Estamos recebendo na manhã desta terça-feira o Márcio Fumagalli, professor, pensa que eu ia esquecer? Hoje é dia do professor. É o dia dele. Ele é o dia dele também. Professor de italiano aqui na cidade de Brusque, de longa data. Obrigado. Ele que faz parte do Círculo Italiano de Brusque e que está com uma promoção. E eu fiz questão de trazê-lo aqui, sugeri ao nosso diretor aqui do programa que convidasse o Márcio, porque eu conheço o trabalho do Márcio, né? Conheço o trabalho do Círculo e conheço, embora não tenha participado dessa excursão, mas sei o quanto é importante a excursão para quem deseja aprender o italiano e para quem quer conhecer a cultura italiana. Porque você acompanhar debates sobre a Itália, sobre a história da Itália, que tem muito a ver conosco aqui, né, por causa da imigração italiana ao Brasil e principalmente a nossa região, e é uma região que tem, os sobrenomes estão aí para registrar o fato da nossa ligação com a Itália. E essa excursão que está sendo programada agora para o final do ano, e daqui a pouco o Márcio vai falar, eu só estou fazendo esse para dar meu testemunho, embora eu nunca tenha participado da excursão, que às vezes que eu fui para a Itália 5 vezes eu fui sozinho, e hoje, graças a Deus, até por conta do italiano que eu aprendi, que eu não sou bom em italiano, mas o pouco que eu tenho já me ajudou muito a me virar do norte ao sul da Itália que eu conheci. Então por isso que eu, além de ser um idioma gostoso, bacana, interessante, essa excursão que está sendo programada para a Itália, do ponto de vista econômico, vamos falar primeiro da questão econômica, é muito em conta. O custo-benefício do que o Márcio vai passar aqui, custo-benefício, para quem quer conhecer um país, uma região maravilhosa, com aquilo que ele vai passar, eu chamo a atenção para você agora, não é gasto, é um investimento na pessoa, no ser humano. Então, vamos à matéria com o Márcio Fumagalli sobre esse curso de italiano, de língua italiana e o aprendizado sobre a cultura italiana que está sendo promovido com agora que eu fiquei sabendo também desse evento que vai acontecer no Centro Empresarial na próxima quinta-feira. E preste atenção no que eu vou dizer. Quinta-feira vai ter um evento no SESC-B, no Centro Empresarial, Social e Cultural de Brusque, marcado para as 19 horas. O ingresso custa R$20 para se explicar o que vai acontecer, certo? E quem participar deste evento paga R$20, certo? Porque vai concorrer a 2 semanas, com toda a estadia paga e o curso pago. Não vai, lógico, não vai ser pago a passagem aérea, isso é por conta da pessoa. Agora, a estadia e o curso e as viagens pelas cidades que serão conhecidas, isso será por conta de quem está organizando. Mas para falar sobre isso, meu caro Márcio Fumagalli, buongiorno. Buongiorno a tutti, bom dia. Eu primeiro quero agradecer à Rádio Cidade a mais essa oportunidade de expor a nossa comunidade nesse dia tão particular, né? O dia do professor. Haja visto que a temática, o assunto que está hoje também abordado, tem esse caráter de informação, de cultura, de formar um novo cidadão, né? Porque essa oportunidade de conhecer outras culturas, outros países, forma um novo cidadão e vem a contribuir também para formarmos esse tão sonhado novo Brasil. Eu estendo os parabéns a todos os professores das mais variadas áreas, do ensino fundamental ao ensino superior, que também contribuem todo dia para formar esse novo cidadão. Mas vamos lá. Existe um instituto na Itália chamado Edulingua, que existe há 12 anos. O que esse instituto faz a cada mês? Recebe de 80 a 120 estrangeiros para conhecer a cultura italiana. Quando se fala numa bolsa de estudo que será sorteada, não compreende só o caráter didático do contato com a língua italiana, mas sobretudo de conhecer o comportamento daquele povo, conhecer o que eu falei antes de novos horizontes. Então, a oportunidade nesse dia 24 de outubro é que esse brusquense possa
presenciar essa explanação, que nada compromete ele, será somente uma explanação do staff da escola, de 3 a 4 professores estarão aqui, haja visto que eles vão focar agora no mês de outubro a América Latina. Escolheram o México, a Bolívia, o Brasil e a Argentina. Haja visto que esses países já são um público-alvo que já frequenta a escola. No Brasil, se dedicaram somente a certas capitais de estado, a abrangência da colonização italiana, que se dá do sul de Minas Gerais ao Rio Grande do Sul. E para nossa felicidade, além das capitais desses estados, a nossa querida Brusque, devido já ao vínculo que nós temos com a escola, e vai nos presentear com uma bolsa de estudos e, por que não dizer, de turismo, de 2 semanas. Eu agradeço mais uma vez à Rádio Cidade por dar essa oportunidade que a comunidade possa tomar conhecimento, e tomei a liberdade também de trazer certos ingressos para que durante esse programa possa ser sorteado cortesia e contar não só com a presença da equipe da Rádio Cidade, mas também dos sorteados por essa rádio. Nós temos aqui 4 ingressos que nós vamos providenciar esse sorteio, talvez não hoje, tá? Não hoje porque eu não havia me programado, mas amanhã, quarta ou quinta, que é o dia do evento. Aliás, semana que vem é o dia. Próxima, exatamente. Na outra semana, a gente vai fazer o sorteio desses 4 ingressos aqui, que dará direito a 2 ganhadores desses ingressos, do sorteio, perdão, de ganharem o curso de língua italiana e cultura italiana e a estadia por conta dessa escola, certo? Exatamente. Reforçando então, a proposta é clara de bolsa de estudos, mas eu acrescento como turismo. Porque essa estrutura da escola, você fica hospedado. Nesse pacote compreende a hospedagem em a parte hotel, onde você tem uma cozinha montada, onde você tem a possibilidade de comprar o melhor queijo na esquina, o melhor vinho na esquina e trazer para o seu apartamento. Você tem a formação da língua e cultura italiana e mais. Você tem incluso nessas 2 semanas visitas guiadas a 9 principais cidades italianas. Reforçando o que o nosso amigo Derlei falou, essa questão de formação, ela não está só no idioma, mas de conhecer um novo mundo, uma nova cultura. Qual é o local exato que esse pessoal vai ficar hospedado? Para localizar dentro da Itália. A cidade sede fica em San Severino Marche, a 2h30 da capital romana, a 1 hora de Ancona, banhado pelo Mar Adriático, ou seja, está numa região central. Isso possibilita que, além das 2 semanas que esse sorteado fique, ou de alunos que queiram entrar dentro desse pacote para estudar, ele, como está numa região central, 4 horas de trem ele está em Milão, 2 horas de trem está em Roma, e a 4h30 de trem ele está em Nápoles. Ou seja, ele tem a possibilidade de conhecer o norte e o sul da Itália, indiferente ao pacote que oferece. Vale salientar que dentro da própria escola existe uma micro agência de viagem da própria escola, que propicia um voo Roma-Paris por 60 euros. 60 euros, isso nem chega a R$300. Eu acho que eu não vou nem a São Paulo. O voo Roma-Paris são de 3h30. Com esse valor eu não chego nem a São Paulo com 45 minutos. Isso é importante para informar, porque esse curso vem mostrar para esse sorteado ou para esse futuro aluno que entra no pacote, de conhecer essa realidade. De conhecer a realidade da malha ferroviária italiana, que é considerada a mais completa da Europa, com até 20% mais em conta que qualquer outro país europeu. Não é a mais moderna, como a França, porque a malha ferroviária italiana ela foi expandida no governo Mussolini durante a Segunda Guerra para o escoamento da indústria bélica. Então ele acabou criando uma grande estrutura. Quem, como o Derlei, conhece pessoalmente, trens mais lentos, trens de alta velocidade, porém o deslocar-se é muito tranquilo. Sei lá, com 10 euros, 12 euros, você anda 2, 3 horas de trem. Eu paguei a passagem mais barata de Roma a Nápoles, 12 euros. Mas é aquele trem que vai parando 2 horas e meia. Mas é muito rica essa oportunidade, porque quando você vai num vagão interregional e lento, você vê entrando nos vagões o napolitano. Então, isso é muito também rico da cultura. Essa viagem não compreende só no interior de museus, mas ter um acesso àquele comportamento de outro povo. Perfeito. Quais são as cidades que serão conhecidas ou as regiões que serão conhecidas dentro desse pacote que
a Edulingua está oferecendo? Indiscutivelmente as principais e mais marcantes cidades turísticas italianas, a capital, Roma, Firenze, Florença, Veneza, Bolonha e também, me parece, Ancona, que é a capital da região, que é uma cidade portuária. Ancona é uma cidade muito particular, porque no Mar Adriático, só Veneza, o porto de Ancona e também Bari são os 3 portos que comportam cruzeiro. Todos nós temos conhecimento dos cruzeiros que fazem pelo Mar Adriático, conhecendo o Oriente Europeu. Então, é um porto de grande potência, de grande força econômica para a região. Outra coisa interessante, falando das qualidades regionais e falando da cultura local, nós sabemos que o Brasil, somente 3% das cidades brasileiras tem sala de cinema. Ou seja, por aí você consegue já avaliar o peso cultural que esse país dá para a cultura. Ou seja, claro, nós temos São Paulo com tantas salas de cinema, mas é computada só como uma cidade. Ou seja, 180 cidades brasileiras têm sala de cinema. O Dirley vai comprovar isso. Cidades de 4, 5 mil habitantes já têm a sua sala de cinema. Ou seja, você não precisa ir para um grande centro. San Severino Marche, propriamente dito, é uma cidade de 13 mil habitantes. Uma cidade universitária, uma cidade que tem sua bela pizzaria, suas 2 salas de cinema. O que eu quero dizer é o seguinte, que esse convívio local não impede que você conheça o comportamento, não só cidades interioranas da Itália, mas de toda a Europa. É uma divisão totalmente diferente se nós compararmos com uma cidade no Brasil que tenha seus 4, 5 mil habitantes. O Dirley confirma isso. Exato. Seja num grande centro ou no interior, você tem acessibilidade a muitos veículos de informação e cultura, indiferente o número populacional. Esse conhecimento nas cidades que você citou aí, Veneza, Firenze, Bolonha... Bolonha é muito próximo. É tudo rodoviário, né? Viagem rodoviária ou é de trem? O que acontece? Nesse pacote, seja quem seja sorteado, ou seja quem futuramente ingresse nessa proposta, tem o transporte exclusivo de ônibus pegando na porta. Vamos fazer um resumo do dia a dia desse futuro aluno, desse futuro turista. Ele entra em sala de aula das 9 à 1 da tarde, que é o horário de almoço na Itália. O que acontece? Das 9 às 11 ele tem formação gramatical da língua. Das 11 às 13 horas, todas as 8 classes vão para o grande auditório, onde um palestrante vai falar sobre Florença, que será visitado às 15 horas, depois de 1 hora de almoço. Esse mesmo palestrante é o guia do grupo. Então, o que é importante ser dito aqui, o Dirley sabe muito bem disso, o custo-benefício de quem foi sorteado ou de quem vem a estudar futuramente nessa proposta, incluindo essas visitas com guia, é ínfimo, é quase que irrisório. Claro que existe também por detrás o respaldo do governo regional, da região de Marche. Tudo isso existe porque existe uma estrutura também fundamentada e estruturada pelo governo local. Falando sobre o curso agora, Márcio, para a língua italiana, vai ser avançado, é intermediário? Qual é o perfil, por exemplo, dessas pessoas que querem participar dessa possibilidade? Muito pertinente a pergunta, ótimo. Obrigado, Francisco. O que acontece? A pessoa que viaja, ela não precisa ter domínio do idioma italiano. Haja visto que existem salas do nível 1 ao nível 8. Evidente que, por sistema online, o aluno faz uma inscrição e presta uma prova de qualificação. Ou seja, ele faz uma prova online, cai na supervisão do instituto, a supervisora direciona esse aluno para a sala número 1 ou número 8. Lembrando que a número 8 é a mais avançada. Mas esse aluno não precisa ter nenhum contato com o idioma italiano. Claro que chegando lá, ele vai ter o beabá, o básico, ele vai para a sala do iniciante. Ou seja, quem seja sorteado ou que entre nessa proposta de conhecer no dia 24 de outubro, não há necessidade que tenha domínio do idioma italiano ou muito menos tenha tido algum contato. Bom, e qual é o custo, vamos falar de custo financeiro para a viagem e também para essa estadia e o curso de italiano nessas 2 semanas? Porque tem a opção de 4 semanas também, né? Perfeito. Vale salientar também que os valores que acabamos de falar até agora compreendem
o período que ele se mantém em território italiano. Nós temos um oceano para atravessar, ou seja, temos uma passagem aérea. A passagem aérea de mercado, ela pode estar oscilando hoje, eu vou tentar aqui trazer alguns números, de R$4.000 que cabe a cada um pagar. Tem empresas que chegam a facilitar isso até em 12 vezes. Chegando na Itália, chegando no aeroporto internacional Leonardo da Vinci, conhecido como Fiumicino, a escola, todos os meses do ano, pega esse aluno, acolhe esse aluno e leva por estrada por 2h30 até chegar na escola. Esse transporte já é incluso, seja de ida e de vinda ao aeroporto. Ou seja, nesse pacote compreende tudo isso. Compreende a estadia em a parte hotel e o curso. Os valores do curso, você tem a opção de 2 semanas ou 4 semanas. 2 semanas, €778. 4 semanas, €978. O que eu tenho a dizer nesse momento? Quem tem mais tempo disponível, com mais €200, ele se mantém por mais 2 semanas. Porque a proposta do Instituto é justamente esse, da cultura italiana, da língua e dos valores culturais que estão em volta da escola. Por isso que o pacote correto, ideal, seria de 4 semanas, para que seja um trabalho mais fervoroso, mais completo. Porém, existe também a possibilidade de 15 dias, de 2 semanas. Vale salientar que o aluno sai com certificado, certificado, o aluno por ter presenciado esse curso internacional, e ele também, caso ele queira ser sujeitado, é avaliado com pontuação no certificado. Isso é importante para quem é do mundo universitário, que isso venha a somar no currículo desse aluno. Perfeito. Você faz alguma preparação do pessoal antes, aqui na cidade de Brusque? Por exemplo, reúne a turma para fazer algumas orientações pertinentes para quem nunca viajou, para quem não conhece, em relação principalmente a costumes, comportamento, enfim, existe alguma coisa nesse sentido? Sim, é imprescindível que isso aconteça. Porque o que acontece? De 3 a 4 encontros antes da viagem, tem, digamos, esse preparo, esse vacinar, digamos assim, a moda italiana. Mas, evidentemente, é importante, seja eu lecionando ou outro professor de língua italiana, que quem aspira a fazer essa viagem, que o ideal mesmo que ele tivesse uma noção básica, já para que ele possa evoluir durante o curso. Porque se ele vai sem nenhum conhecimento do italiano, ele fica na sala do principiante. Eu vou brincar um pouco, muitos do Oriente, japoneses, chineses, vão à Itália, então os amiguinhos de classe serão esse povo que não tem um contato tão claro com o mundo ocidental. Mas indiferente a isso, indiferente à sala de aula, indiferente à proposta didática, a viagem é rica sobre o aspecto de entrar em contato com essa nova cultura, de conhecer a arquitetura, de conhecer a gastronomia, de apreciar o bom vinho, de comer o bom queijo, com preço de padrão europeu. O Dirley está aqui de prova, por exemplo, se você comparar com bom vinho italiano que chega ao nosso mercado, você paga R$80, R$90 a garrafa, um preço básico que eu estou falando. Esse mesmo vinho é €2,50 no mercado, com a mesma qualidade, porque é a terra do vinho. R$15, R$16, sei lá, uma coisa assim. Até os valores... Queijo tipicamente italiano, melhor ainda, né? Vagas limitadas, afinal, Márcio, não? Para o evento em particular do dia 24 de outubro, os ingressos já estão à venda, estarão aqui na Rádio Cidade alguns sorteios sobre a responsabilidade de vocês, mas é interessante que, porque como tem essa questão sorteio, está instigando muito. Era interessante que ao final dessa entrevista, se vocês me permitissem, pudesse passar o meu fone para que fosse feita a pré-reserva do ingresso. Quanto ao instituto na escola, repito o que eu falei no início, ele pode receber de 80 a 120 alunos estrangeiros mês. A cada mês recebe. Só tem uma ressalva sobre o sorteado da Bolsa de Estudos. Ele pode usufruir por 1 ano, a carência, é transferível, porque caso ela adoeça, ele pode transferir para um parente. E digo mais, exceto o mês de julho, porque o mês de julho é a alta temporada europeia. Por exemplo, os demais europeus estarão nesse período de julho estudando na escola, então ela está superlotada nesse período. Então nós temos 2 períodos de estudos. Temos o período que eu lembro que você fazia no final do ano, né? Era de dezembro a janeiro. O que acontece? Com uma certa frequência, eu faço essas viagens de virada de ano. Certo. Ou seja, que é o período que as pessoas estão de férias e tudo mais. Mas vale salientar, não impede que qualquer pessoa vá qualquer mês do ano. Porque
porque a escola o pega no aeroporto de Roma. Certo. E leva até a escola. Porém, a cada final de ano, que não é esse ano em particular, devido à própria instabilidade da moeda, né? Por exemplo, ela não se torna estável, seja o dólar, seja o euro, não me senti à vontade de promover isso. Eu diria aqui nesse microfone que de 90% a 95% que o próximo ano se passará essa possibilidade. Só que nessa possibilidade em particular, o que acontece? Eu chamo de uma certa semana colorida, a primeira semana, que são 4 dias de Roma e o sul da Itália, com Nápoles, Costiera Amalfitana, Pompeia. Essa uma semana é uma semana à parte da proposta da escola, porque a escola faz o aluno conhecer Roma, mas em um dia, mas que já está incluso no pacote. Eu, particularmente, não acho suficiente. Acho interessante que se tenha no mínimo 3 dias, 4 pernoites de Roma, porque você tem a Roma visitando ela externa, internamente, e a Roma religiosa, que é impossível deixar de ser o Vaticano, o Museu do Vaticano, a Basílica São Pedro, e ver, seja de perto ou de longe, Francesco. 2 dias, um dia... Nosso amigo é verdade. aqui. E na Itália não conhecer Roma, né? Um dia para você ficar no Vaticano. Conhecer o Museu do Vaticano. E reforçando, lá tem o nosso Francisco. Então é impossível nós não conhecermos esse Francisco Além-Mar, né? Esse Francesco. Pelo menos chegar próximo à praça, né? Exatamente. Mas assim, eu tenho muita sorte que das vezes que eu organizo, nós conseguimos fazer uma audiência interna dentro do Vaticano. Claro, uma audiência para um público de 5 mil pessoas, mas não é de 40 mil pessoas da praça, no auditório Paulo VI, onde você tem uma cerimônia com a autoridade máxima da igreja, o Papa Francesco. Eu tive sorte, todas as vezes que eu fui para a Itália, eu assisti 2 missas, uma com o Papa Francisco, justamente quando ele começou, e outra com o Bento XVI, 2 vezes com o Bento XVI. Então eu tive em 3 oportunidades assistir 3 missas na Praça São Pedro, que é debaixo de um sol terrível, mas vale a pena porque é realmente um momento assim que você se enche de cultura, né? De conhecimento. O Dirley falou muito bem que, diferente a qualquer crença que você tenha, no momento que você está na Piazza São Pedro, ali existe uma referência arquitetônica da Renascença imprescindível, né? E indiferente à tua crença, há uma história ali, né? A história dos discípulos, na história de Pedro, que ergueu o templo. Eu acho que isso está acima de qualquer princípio religioso. Mas eu vou sugerir o seguinte, para quem vai a Roma, pelo menos 3 noites. Eu acho que deveria ficar 4 dias em Roma, 3 noites e 1 dia. Porque um dia seria para o Vaticano, para você passar no Vaticano. Para quem gosta de museu, passar pelo Museu do Vaticano, que vai terminar na Capela Sistina, onde se escolhe o Papa. O final da visita no museu é saindo pela Capela Sistina, onde os bispos se reúnem para escolher o Papa. E por fim, toda a estrutura do Império Romano e da República Romana ali no Coliseu, e enfim, para você fazer aquela volta, porque também é mais um dia, né? Afinal, Roma é um museu a céu aberto. Por onde você passa, você encontra alguma coisa relativa ao Império Romano, à República Romana, à Roma da Idade Média e assim por diante. Tanto que eu acho que o metrô de Roma é o menor da Europa, né? Justamente por isso. Como é que você vai fazer escavações num lugar onde tudo é impossível? Eu fico muito feliz que o Dirley tenha essa clareza em entender por que o sistema de metrô de Roma é deficiente. Porque começamos com um número: 76% do patrimônio cultural da humanidade tombado pela Unesco se encontra em território italiano. Consultem, sobra 24% para o mundo. Nós temos o Cristo Redentor, nós temos o Pelourinho e o Complexo da Pampulha, recentemente incluído num país continental. Vale salientar que não são somente os bens materiais, mas os bens imateriais, como a ópera de Puccini, de Verdi, a música, aquilo que não é tocável. Tudo isso é computado
e dá 76% do patrimônio cultural da humanidade. Então, essa questão que o Derlei falou do metrô é o seguinte: quando se pensou em expandir o metrô em Roma, existe uma Roma subterrânea. Existe a Roma renascentista e debaixo da terra tem a Roma do Império Romano. Quando se pensou em expandir, o turista reclama, porque o trânsito de Roma é caótico. Não estou defendendo os romanos, estou defendendo o fator que, quando vai se expandir o metrô, debaixo de Roma tem um patrimônio tombado pela Unesco. Opa, não expanda o metrô porque ali tem um monumento de Nero. Não expanda o metrô, ou seja, ele se tornou pequeno e deficiente por uma questão de uma força maior de valor cultural da humanidade subterrânea. Isso, e o melhor mesmo é andar a pé em Roma. É verdade. Isso. Melhor sair lá da Stazione Termini e se dirigir até o Vaticano. Você vai levar 3 horas, 2 horas e meia, enfim, mas vai ser digamos assim, uma caminhada que vai valer a pena. Eu fiz isso a primeira vez que fui a Roma, depois a segunda vez eu já andei de metrô, que também é facinho, porque é pequeno, o metrô fácil, né? E na terceira vez voltei a andar a pé em Roma. Eu não andei nunca de ônibus ali, eu achei que o ônibus era complicado, acho que era melhor mesmo a pé mas vale a pena, porque você tem assim, para quem gosta, né? Eu, por exemplo, gosto de arquitetura. Eu adoro arquitetura, então cada ponto que você passa em Roma, você tem uma história a ser revelada para você. Aquilo que às vezes a gente vê na televisão, num filme ou no documentário, você ver isso pessoalmente tem uma outra dinâmica. Lógico, isso não é só para Roma, tem a ver também com quem vai para a França. Sim, conhecer a Torre Eiffel e a Europa por inteiro, porque a Europa é o berço da história do mundo, né? O berço ocidental da história mundial. Mas enfim, qual é o teu telefone para contato, Márcio? Para quem desejar saber mais, pode ir lá na página do Facebook do Márcio Fumagalli. É Márcio Fumagalli, lá já tem alguns esclarecimentos. Mas para quem quiser conversar contigo, o teu número de celular é esse aqui, 99671 1870, é isso? Perfeito. Esse evento que acontece no dia 24 de outubro, vale salientar que teremos como abertura um produto muito brasileiro, um grupo de chorinho, que vai abrir até para acolher os italianos que chegam e até para mostrar aquilo que é genuinamente nosso, brasileiro, o jogo da capoeira, a questão do chorinho. E teremos ao final também um coquetel servido pelo Grupo Angeloni para um comes e bebes também. Enfim, será uma noite muito particular, muito participativa e a oportunidade, repito, sem compromisso, do brusquense e de outras cidades dos arredores que já estão fazendo contato, de conhecer essa possibilidade desse pacote de viagem, sem estar comprometido. E ao mesmo tempo, a possibilidade de ser sorteado com 2 semanas. Vamos repetir o telefone então. É 47 99671 1870. Ele é um fone WhatsApp. Eu posso fazer esse contato. Essa reserva do telefone pode ser feita nesse número e eu faço a confirmação do mesmo, deixando na recepção do teatro ou pago antecipado na escola. 47996711870. E lembrando que esse projeto, digamos assim, ele não se refere só ao final do ano agora, pode ser na metade desse ano de 2020, enfim. Mas para você tomar conhecimento de quem deseja conhecer a Europa e principalmente aprender a língua e a cultura italiana. Aliás, eu sugiro o seguinte: quem já tem uma certa experiência em viagem internacional, que faça esse contato aqui com o Márcio para aprender italiano em 2 semanas. Eu faria isso e ficaria outras semanas, sei lá, para aproveitar, por exemplo, se está no norte da Itália, dá uma volta na Suíça, ali em Lugano, que é o Lago de Garda, ali na região de Verona, o sul da Alemanha, que está ali próximo também. Enfim, aproveite e já faça uma viagem interessante. Faça de trem, que os trens é um transporte mais em conta, rápido e interessante. Imagina, saindo de Milão, indo para a Suíça e olhando aquela neve, os Alpes, entrando em túneis, é um negócio extraordinário. Para quem já fez... Esse é um dos grandes prazeres de estar sentado aqui hoje, de imaginar que podemos, como associação, como entidade, propor à comunidade essa possibilidade, né? De imaginar que a Europa, que
que essa sonhada viagem não está tão distante assim. Porque se nós repetirmos, você com R$4.000, se você for numa agência de viagem, com o turismo nacional, eu não sei se você se mantém por uma semana em Salvador. Eu estou falando o mesmo valor, um mês na Itália, com estrutura, com amparo, com toda uma logística de você visitar o que é importante e é interessante, para você não ficar perdendo tempo, até porque você tem guia, tem transporte pegando você na porta e o levando para conhecer esse tal país Itália. Verdade, é interessante. Sugiro, entre em contato aí com o 999 671 1870. 996 71 1870. Fale com o Márcio Fumagalli no WhatsApp. E as aulas de italiano continuam, Márcio? E onde está sendo realizado? Sim, as aulas sempre continuam, né? Seja atendendo aqui, seja atendendo no litoral. Os cursos compreendem um curso de língua italiana completo de 3 anos, 6 semestres, são divididos por semestres e eles são separados para início e começo do ano. Início de março a junho e de agosto a novembro. Bom, agora o ano já está se findando, o ano letivo, mas tudo inicia a partir de fevereiro, que existe também a possibilidade dos intensivos de férias, seja de verão, ou seja em fevereiro, ou seja de inverno em julho. Acontece na rua Marechal Deodoro 164, anexo a Magnus Idioma. Todo o contato também de dúvidas futuras com o curso e com o idioma pode ser sanado com o telefone, repito, 47 99671 1870. Você certamente continua sendo questionado e muito, porque todos sabem da sua... Primeiro que você é muito fluente em italiano, né? O Márcio até já foi confundido com italiano na própria Itália. E segundo que você tem assim um carinho especial pelo idioma e pela Itália em si, né? Como é que está a situação hoje para quem deseja cidadania sobre essa possibilidade que se estuda ainda lá no Congresso italiano de colocar o idioma como fundamental e derradeiro, além, é claro, do sobrenome? Indiferente à normativa ou indiferente à legislação de exigir ou não, eu diria por uma questão até ética, daquele que busca a cidadania, que quer ser um cidadão italiano e não sabe dizer ao menos o buongiorno que o nosso Francesco ha cominciato qui na nossa entrevista. Ou seja, eu sempre vi essa situação muito como antiética e, por que não dizer, absurda, né? É como você almejar ser também um cidadão, sei lá, francês e não falar bonjour, não saber nem sequer ao menos um cumprimento da língua francesa. Então, assim, repito, Dirley, indiferente essa questão de normativa de exigência ou não, cabe o peso de consciência de cada um que busca a cidadania desse país, porque é uma coisa quase que natural, né? Quer ser cidadão, quer ter os direitos, mas tem deveres a serem cumpridos, começando pela própria língua, pela própria comunicação em respeito àquele país que busca cidadania. Quanto à questão de normativas, fica muito difícil devido a essas... Eu não sei dizer mudança de governo ou não, mas houve essas quedas de cadeiras no governo italiano recentemente, então tudo volta a ser estudado. Lamentavelmente, a instabilidade do governo italiano de anos, que não só de agora, vem sucessivamente acontecendo, e com a mudança de cadeiras, isso faz com que as normativas mudam, alteram, se atualizem, e tudo que muitas das vezes a gente queira, seja aqui no microfone ou falando com alguém pessoalmente, tudo aquilo que eu queira apresentar, aquele decreto, aquele artigo, ele já expirou, ele já caducou, ele já venceu o prazo, porque mudou o governo. Então, ainda continua sendo um assunto muito complexo, apesar que é direito do cidadão buscar a cidadania juris sanguinis, mas eu repito mais uma vez, quanto à questão do idioma, eu acho que pesa mesmo a ética, a consciência e o compromisso daquele que busca a cidadania sem sequer falar o idioma. Eu acho absurdamente absurdo você ser cidadão de um país sem sequer dominar o idioma, que é a base de cultura de qualquer povo. Bom, lembrando mais uma vez que essa semana ainda, antes de terminá-la, nós vamos fazer o sorteio de 1, 2, 3, 4, são 5, né? 5 ingressos para esse evento que vai acontecer
ali no Sescb, no Teatro do Sescb, no Centro Empresarial, Social e Cultural de Brusque. O ingresso custa R$20 e nós vamos sortear 5. E você vai correr o risco de receber, olha que risco que se corre, de receber a possibilidade de ficar 2 semanas na Itália aprendendo italiano, conhecendo 8 lugares importantes, entre eles Roma, Firenze, Veneza, certo? Isso de graça. Aí esse custo você não vai ter. Além da passagem, é lógico, é bom lembrar isso, a passagem não está inclusa nesse pacote aqui, pois não. Esse valor que o nosso Derlei falou de R$20, ele é relativamente um valor simbólico, mas que se faz necessário, haja visto, porque estamos felizes com a visita dos italianos, estamos felizes com o sorteio da bolsa, mas há uma necessidade de uma estrutura, de um data show, de um projetor, de um espaço cômodo para esse público, ou seja, existe uma locação. Por exemplo, nós estamos aqui para organizar, mas existe um toma lá da cá. Se você tem um teatro, tem que pagar aluguel. Então esse R$20, entre aspas, é um passar chapéu para cobrir os gastos que se tenha para tornar o evento concreto. Mas aí eu reforço, todo aquele que sentar lá, estiver sujeito a concorrer a 2 semanas de estudo e turismo na Itália, é uma noite para ele, porque ele também contribuiu para que essa noite aconteça, em prol desse interesse italiano. Perfeito. Márcio Fumagalli, muitíssimo obrigado e bom trabalho para você. Eu que agradeço mais uma vez e espero que a comunidade compreenda essa posição, essa possibilidade e que todos tenham uma boa fortuna. Bom viaggio. São 9h07, intervalo, depois do intervalo a gente retorna. Na Rádio da Informação, Rádio Revista Cidade.